Fala galerinha, tudo bem? Olha só, estamos mais uma vez aqui no Descomplique para descomplicar alguns temas da nossa estética e, claro, da ozonoterapia para vocês. Então hoje vamos falar mais um pouquinho desse mocinho aqui do lado, o ozônio. Possibilidades de interação de técnica. Vocês sabem que eu tenho recebido muitas perguntas, mas muitas perguntas do seguinte: Rafa, posso associar isso com ozônio? Rafa, posso associar aquilo com ozônio? Rafa, afinal de contas, o que eu posso associar com ozônio? E daí me vem aquele gelo na espinha. Por que aquele gelo na espinha, Rafa? Porque quando a gente olha para esse mocinho aqui, e eu gosto de trabalhar com citação bibliográfica, falando, olha, esse cara aqui foi usado por tal autor em tal finalidade, por aí vai. Mas o ozônio ainda está em desenvolvimento. Muitas das validações de associação de técnicas mostrando viabilidade clínica estão sendo conduzidas num perfil off-label, ou seja, você desenvolve a técnica com base nos preceitos de segurança e eficácia dos outros recursos que são utilizados e pensa na boa interação de técnica como que, bonito aí, pode otimizar os resultados. E uma das perguntas que entraram nos nossos grupos, entra direto nas nossas redes, mesmo aqui pelo nosso Descomplique, foi com relação ao poder de bioestimulação da hidroxapatita de cálcio e se o ozônio tem também poder de bioestimulação e principalmente, será que dá match? Viram um crush um com o outro? Então eu preparei aqui um levantamento, galera, para a gente entender um pouquinho mais sobre ela. Antes de entender as possibilidades de associação, não tem como não falar disso aqui. Afinal de contas, vamos entender um pouquinho mais o poder da hidroxapatita de cálcio e quais são as abordagens, indicações clínicas gerais que a hidroxapatita de cálcio tem hoje no nosso entendimento da estética moderna. Hidroxapatita de cálcio não é um material de característica bioestimuladora ou preenchedora tão novinho assim, ela já tem mais de 20 anos aí de história. Só que óbvio, a gente ainda está passando por alguns processos de validação metodológica, a gente ainda está passando por alguns processos de entendimento de associação de técnicas, aonde pode, onde não pode. Existem ainda alguns profissionais que estão criando novas metodologias para o trabalho da hidroxapatita de cálcio. Para quem não conhece ainda a bonita, vamos falar um pouquinho, Rafa, por que utilizar a hidroxapatita de cálcio? Afinal de contas, qual é o pensamento que guia a escolha desse tipo de produto dentro da nossa estética? Bem, é importante entender, galera, que a aplicação da hidroxapatita de cálcio ela vai estimular um processo que inicia com um quadro inflamatório e a resposta do nosso organismo frente a esse estresse inflamatório é a neocolagênese. A hidroxapatita de cálcio já é um componente que existe no nosso organismo, matriz óssea, dental, então ela não é um ser totalmente diferenciado. Mas até então, ela estava em grande quantidade no osso, ela estava em grande quantidade na superfície dental ou na correlação dentária. E na pele? Será que tem grande quantidade? Não tem. E quando o nosso organismo meio que encontra a hidroxapatita lá perdida no tegumento, ele fala: Epa! Pera lá que te conhecer, eu conheço. Você não é aquele carinha lá do osso, você não é aquele carinha lá que fica perto do dente, no dente. Você tá fazendo aqui, criatura? Perdida aí, no meio de todas essas células de gordura, debaixo dessa matriz colagênica. Tá perdida não? Olha, eu, como fagócito, não posso deixar você ficar perdida aqui no meio da história, não. Eu tenho que dar um jeito de te levar de volta daqui. Eu não consigo fazer isso, sabe? Eu não sou agência de transporte, então eu vou induzir o quê, ó? Início de fagocitose. Vou instalar aqui uma inflamação. Aê, fatores de crescimento.
Aê, células imunológicas, vem cá, me ajudar a limpar essa bagunça de hidroxapatita de cálcio que está aqui. E essa sinalização pró-inflamatória começa todo esse processo. As células elas vão sendo responsáveis por eliminar e ao longo dessa eliminação produzindo fatores de crescimento. Fatores de crescimento esse que estimulam a biossíntese de colágeno. Acaba sendo um processo que o nosso organismo tem uma boa adaptação, sendo que é um biomaterial que já existe no nosso organismo. Mas lembre-se, ele está na região errada. Por isso, uma das características da hidroxapatita de cálcio é que ela pode apresentar edema em alguns pacientes após a aplicação. Mas depois que esse edema principal ele vai embora, você começa o processo de formação de colágeno. O processo de formação de colágeno da hidroxapatita de cálcio, ele mais ou menos começa a ter seu pico lá pelo dia 30. E um declínio significativo do terceiro ao quarto mês de produção de colágeno, podendo ter uma absorção completa total dentro de até 18 meses. Então ela não vai ficar para todo sempre aí no nosso organismo, o organismo vai dar um jeito de eliminá-la rapidamente, 18 meses. Dependendo de como você prepara essa hidroxapatita de cálcio, se ela está diluída ou se ela está concentrada, se ela é aplicada de forma espalhada, se ela é aplicada de forma pontual, ela muda a sua indicação clínica, ela muda a abordagem terapêutica que é utilizada. Se eu trabalho com entrega pontual em altas concentrações de hidroxapatita de cálcio, ela tem finalidade preferencial como um preenchedor tissular. Ela pode ser entregue tanto no tecido subcutâneo quanto nas aplicações justaperiosteal, fazendo angulações, mobilização de tecido. Agora, se eu começo a diluir a hidroxapatita, diluir como, Rafa? Bem, para fazer essa função preenchedora, ela tem que ser pontual e ficar flutuando numa concentração de 20 a 30%. Agora, quando eu caio e ela fica dentro de um espectro aí que flutua de 4 a cerca de até 15%, ela não vai ter tanta finalidade de preenchimento. Mas essa bagunça aí de hidroxapatita de cálcio do colágeno fora do lugar vai começar a estimular o processo de neocolagênese e ela se transforma a partir daí em um bioestimulador. Você vai ter um boom na produção de colágeno que pode sim resgatar parte de um volume funcional perdido, mas ela acaba sendo um preenchedor biológico. O que seria isso, afinal de contas? Preenchedor biológico é aquele que estimula o seu organismo a realizar a volumização de um tecido. E a capacidade de volumização depende justamente da sua característica genética, e isso pode envolver muitas coisas. Perfil alimentar, idade, hábitos, exposição, gênero, ixi, muitas coisas. Portanto, a hidroxapatita de cálcio, para ter melhores resultados clínicos e uma sustentabilidade também mais rápida, ela é muito bem indicada como um agente de associação de técnicas. Para trabalhar junto com alguns outros busters, para trabalhar junto com alguns outros materiais preenchedores, ou mesmo no nosso caso, será que dá liga com ozônio? Agora que a gente entendeu um pouquinho da hidroxapatita de cálcio, a gente precisa lembrar uma coisa. Rafa, mas ela já veio assim direto pensando, vamos fazer o rejuvenescimento, vamos... Não, galera. A hidroxapatita de cálcio, ela teve uma outra indicação clínica. Eu tô até aqui com um livro, ó, de preenchedores. Esse daqui é da Maria Helena e da Heloísa Leis, tá? Ó, preenchedores. Eles contam um pouquinho dessa história da hidroxapatita de cálcio, dos primeiros produtos que foram utilizados. E ela comenta quando que começou, que a primeira empresa que colocou ela como ser um material preenchedor, de estudos que são realizados desde 2012 e por aí vai. A hidroxapatita de cálcio ela ganhou um espaço muito interessante no mundo do material preenchedor, pelo fato de que ela tinha um período de duração maior do que a própria hidroxapatita de cálcio e também ela tinha essa segunda finalidade, que era a capacidade de, quando diluída, trabalhar com a bioestimulação de colágeno.
E óbvio, ela não veio logo de cara assim para estética, vamos fazer preenchimento, angulação, um estímulo de colágeno como um todo. Não. Ela veio no mundo para suporte de alguns pacientes específicos no primeiro momento, como esse que vocês estão vendo aí na foto. Temos um paciente aí que apresenta uma característica bem intensa de uma lipodistrofia. Essa lipodistrofia era muito comum em pacientes soropositivados que faziam uso do antirretroviral e também em alguns casos de senescência muito intensificada. A lipodistrofia acabava acometendo as gorduras da face e marcavam essa característica de aprofundamento da região da bochecha, perda de sustentação da zona periorbicular. É a idade, né, galera? Ela também passou a ser utilizada em casos de alguma irregularidade óssea. Então, se tinha alguma deformidade, por exemplo, em arco zigomático, ela era implantada porque ela apresentava um tempo de duração muito maior e poderia até mesmo favorecer parte da reintegralização da matriz óssea da região tratada. Então, a finalidade dela realmente veio nesses primeiros pontos. Mas aí alguém começou a parar para pensar e falou o seguinte: pera, se ela está sendo utilizada em pacientes que já têm a lipodistrofia característica, e a lipodistrofia também é algo que acontece normalmente com o nosso envelhecer. Será que os pacientes que não têm o fator de exposição indutor de lipodistrofia e têm, por exemplo, só a idade como fator de disposição, poderia dar um bom resultado clínico? Poderia dar um bom amparo? E assim começar os trabalhos off-label, claro, hoje já não são mais off-labels, eles já são direcionados para finalidade cosmética, isso, fins estéticos independente da necessidade ou quadros patológicos associados no nosso paciente. Prevenção de do envelhecimento, rejuvenescimento, definição dos ângulos da face, trabalhos em combinação com materiais preenchedores. E o legal de quando a hidroxiapatita de cálcio chegou também no mercado é que como ela dividia esse mecanismo de ação de bioestimulador biológico, né, um volumizador biológico para os nossos pacientes, em comparação com o outro produto que era campeão do mercado, que era o ácido L-polilático, ela tinha um custo de acessibilidade muito interessante. Até hoje, existe um grande questionamento em relação a isso. E não é claro que um é mais eficaz do que o outro. O que a gente tem certeza é que um responde mais rápido do que o outro e o um dura mais tempo no nosso organismo do que o outro. A hidroxiapatita de cálcio, ela começa a responder muito mais rápido do que o L-polilático. Primeiro mês você já tem resposta de colágeno, enquanto o polilático a gente está falando do segundo para o terceiro mês. Só que 18 meses eu já tive reabsorção total do material que foi utilizado, enquanto com o polilático isso vai levar até 24 meses. Então tem um tempo de duração muito maior do resultado, só que ele só começa a agir lá nesse terceiro mês. Independente de um ou de outro, para a finalidade de bioestimulação, indicam-se múltiplas aplicações. Vai depender, obviamente, da idade do paciente, da característica fisiológica, mas podem flutuar de média de 3 até 6 aplicações. Tudo depende da condição da pele e do momento. Mas convenhamos, né? Olha como essa volumização ficou boa. Ficou natural, gente, não deixou forçado. Muito pelo contrário, deu um up global na face, né. Só que o que que daí a gente começou a pensar? Tá, bochecha, terço médio para esse terço inferior, será que toda a região da face seria possível? Será que outras regiões do corpo seria possível trabalhar com a hidroxiapatita de cálcio? E assim começaram os levantamentos em relação que região eu posso aplicar hidroxiapatita de cálcio, que região eu não devo aplicar hidroxiapatita de cálcio. Nas zonas onde eu tenho um volume do coxim adipositário grande, como na região da bochecha, não seria um problema. Até porque a indicação clínica para aplicação da hidroxiapatita de cálcio é que preferencialmente ela seja aplicada no subcutâneo. Isso mesmo, aí no tecido adipositário, como ela tem essa característica pró-inflamatória, se eu superficializo demais esse material, existe um risco de uma formação fibrótica de superfície
e vai dar uma impressão visual de nodulação, linhas de demarcação, de força e tração, tudo nesse relevo cutâneo. Então a gente indica um pouquinho mais por debaixo. Mas como a sinalização inflamatória acaba sendo eficaz, até mesmo o nível dérmico vai responder com aumento da densidade. E convenhamos, na hipoderme também tem colágeno. E eu preciso desse colágeno para fazer a sustentação e revolumização desses coxins adipositários que ou sofreram o processo atrófico ou de mobilização, principalmente por conta do processo de envelhecimento. Ah, Rafa, então você quer dizer que maçã do rosto estava ok, bochecha estava ok, região da têmpora? Bem, têmpora é gordura e a gente sabe que hoje a têmpora é muito importante no rejuvenescimento da face. Ok, favoreceu os ângulos, beleza. Daí algumas regiões começaram a ficar assim. E será que testa? Testa eu poderia fazer? Fui fazer esses levantamentos para vocês, né, galera? E olha que interessante, eu achei vários artigos mostrando a característica positiva da utilização da hidroxiapatita de cálcio na região frontal. Inclusive em alguns comparativos com o próprio ácido hialurônico, mostrando que a capacidade de volumização final, seja com hidroxiapatita de cálcio, seja com ácido hialurônico, é praticamente a mesma. Eles conferem a mesma capacidade de contorno. Todavia, quando a gente começa a fazer algumas comparações, por exemplo, da capacidade de retração do tecido, gerar densidade e um pouco da proposta do efeito lifting. O ácido hialurônico ele consegue promover, na verdade, um efeito lift por preenchimento, enquanto o lifting da hidroxiapatita de cálcio acaba sendo real e mais intenso porque ele acaba induzindo a nova formação de colágeno. E se a matriz extracelular toda é rejuvenescida, toda reestruturada dentro dessa nova substância fundamental amorfa, muito provavelmente não é só o colágeno que está tendo um benefício nesse processo, a elastina também. E com isso a gente consegue ver que a capacidade de lifting dele é muito superior. Quando a gente olha, inclusive, esse pensamento e compara o hialurônico com a hidroxiapatita de cálcio, a gente observa que o poder de rejuvenescimento cutâneo é muito maior com a hidroxiapatita de cálcio em comparação com o ácido hialurônico. E, Rafa, mas tem coisas aí que pode acontecer? Olha que interessante. Risco de granuloma, de granulação e formação. Por mais que digam que ai, ela é complicada, ai, ela é perigosa, ai, ela é muito pró-inflamatória. Nesse estudo comparativo aqui, apresentou um risco atribuído menor do que o próprio ácido hialurônico. Ai, que coisa legal. A capacidade de nodulações, por não ter tanta espalhabilidade, também do hialurônico é um risco maior. A característica de agente de reversão de idade, hialurônico ficou na frente. Técnicas de aspiração, os dois ficaram no mesmo ponto. Longevidade de resultados, olha a apatita de novo saindo na frente. Pacientes ganhando colágeno, a apatita muito mais do que em comparação ao ácido hialurônico. E risco de edema tardio, olha só que interessante. Por mais que a menina deixe aquele inchaço na hora, porque está instalando o processo inflamatório, o risco de edema persistente é muito menor, então ela não vai reter água como um ácido hialurônico e podendo induzir uma ETIP futura. Ou seja, a hidroxiapatita de cálcio começou a mostrar viabilidade e nesse primeiro momento, quando se falava da região frontal, tinha um medo muito grande de indução de processo de hipóxia, gerar isquemias por conta de ser um tecido que não tinha muita volumetria de coxinha adipositário. E quando a gente vê que bem aplicada, numa boa diluição, ela acaba sendo segura e, se bobear, superior até mesmo ao ácido hialurônico. Então a hidroxiapatita de cálcio começou a ganhar um campo imenso, gente. Nossa, um campo enorme. Por quê? Podia ser um material preenchedor, podia ser um material bioestimulador. Em alguns protocolos combinados, podia fazer as duas coisas simultaneamente. E quando a gente começa a ver aí os resultados positivos, a gente vê que as evidências são claras. Inclusive, galera, se vocês baterem aí o QR Code que vocês estão vendo na tela, vocês vão ser encaminhados diretamente para esse artigo
que comenta um pouquinho sobre essa avaliação estética do preenchimento volumizador da hidroxiapatita de cálcio. Esse artigo está bem legal porque ele faz uma revisão baseada em evidências, em discussões, e ele é subdividido em dois pontos, inclusive parte um e parte 2. Mas é um artigo que eu acho que é bem legal porque a conclusão dele mostra que o preenchimento de hidroxiapatita de cálcio é seguro, é eficaz, é bem tolerado, quando, obviamente, como tudo, né, usado da forma adequada. O que que a gente tem aqui? Os preenchimentos de hidroxiapatita de cálcio e ácido hialurônico podem ser considerados complementares. Essa informação era muito importante. Por quê? Como a hidroxiapatita ela não vem numa grande concentração, cerca de no máximo 30%, a base do veículo gel, que dava aquela sustentação preliminar, o turgor da nossa pele, ela se perdia. Então muita gente reclamava da hidroxiapatita do seguinte: Rafa, mas eu sinto que eu coloco, ela fica inchadinha, mas rapidinho ela murcha. E depois que ela murchou, eu sinto que parece que só lá na frente que ela vai voltar a ganhar volume. Então, para não ter mais esse problema, alguns autores estavam começando a colocar aí como uma proposta o seguinte: e se eu associar a hidroxiapatita de cálcio com o próprio ácido hialurônico? Porque o ácido hialurônico dá um volume rápido, termina rápido, mas enquanto ele está perdendo seu volume, a hidroxiapatita de cálcio está segurando. Esse foi um contexto inteligente. Esse foi um contexto que começou a mostrar viabilidade. E já que ela era segura, já que ela era tolerável e já que os tecidos moles estavam realmente tendo um grande benefício, a hidroxiapatita de cálcio, em algumas situações, ela começou assim, ser a nova queridinha, né? Ser a nova matriz. Aqui tem mais um mostrando essa viabilidade geral, positivando a segurança para a técnica, e inclusive outros artigos mostrando, e recentes, hein, galera, esse 2020, mostrando o rejuvenescimento facial com essa mistura de ácido hialurônico e hidroxiapatita de cálcio como sendo viável. Sendo viável, sendo eficaz e com uma grande vantagem. Como agora eu já fazia a diluição, eles estavam passando a indicar essa mistura, essa composição, até para preenchimento de algumas outras regiões. Então, eles avaliaram aqui, ó, no reposicionamento de malar, eles fizeram a classificação da escala MERS aqui, tá? Para avaliar como que estava o envelhecimento da paciente. Então, eles viram que depois 6, 9 meses, olha como que ela foi evoluindo, gente. E o perfil lifting da face, ela tinha uma característica mais ovalada puxando aqui para a base inferior, e ela foi trazendo aqui, ó, para a base superior. Isso que é o legal. As análises histológicas, elas também mostraram lá para o tricocromos esse aumento de densidade significativo quando a gente trabalha com ácido hialurônico na associação. Rafa, então quer dizer que ele pode ser bom? Pode. Aonde que está o problema disso aqui? Ainda são técnicas um pouquinho dispendiosas, onerosas aqui para o Brasil. Aqui onde a acessibilidade já tem aumentado bastante, a gente vê que existem possibilidades terapêuticas eficazes e seguras. Por quê? Quando a gente pensa no rejuvenescimento global da face, Rafa, você acha que o ácido hialurônico ou a hidroxiapatita de cálcio, eles vão continuar ganhando espaço no mercado? Galera, eu não acho, eu tenho certeza. Porque olha esse rejuvenescimento aqui. Rejuvenescimento com reposicionamento da região malar, redensificação do tecido em pré-malar, ganho de densidade na região de sustentação do terço médio e inferior, e é que na imagem não dá para ver, né? Essa é uma das pacientes lá da clínica. E volumização da região temporal. Então muda por completo, porque esse coxim que se dá aqui sobre o nosso suco nasogeniano, ele pode sofrer o processo exacerbado da rotação da bochecha por conta do peso, e o suco naso serve como se fosse um freio, e esse freio aqui, ó, vai segurar a gordura. Então quando eu perdi essa sustentação da lateral da face, tudo lasca, gente. Tudo lasca. Se eu devolvo volume, brilho e sustentação, olha como que fica mais baixinho. E aqui tudo, a gente fez um efeito lifting global dessa nossa paciente aqui, utilizando esses preceitos da hidroxiapatita de cálcio. E daí você deve estar se perguntando aí do outro lado, Rafa, olha que bonito ficou essa maçã do rosto. Rafa, olha que bonito ficou esse posicionamento aí.
será que outras regiões no nosso corpício poderiam ter benefício? E daí eu vou perguntar para vocês, outras regiões, você estaria pensando o quê, por exemplo? Um braço? Tchauzinho? Sim, tchauzinho poderia melhorar. Um interno de coxa? Sim, o interno de coxa poderia melhorar. Um bumbum poderia favorecer contorno, amenizar celulite, favorecer as curvas. É óbvio que não é um implante, né, galera? Mas vamos dar uma olhada também em alguns protocolos corporais da hidroxapatita de cálcio. Olha essa melhora do aspecto celulítico aqui dessa pele. Da hora, né? Fala que você não tem como ficar apaixonado com um negócio desse. A hidroxapatita de cálcio, ela vai dar densidade e como ela não capta essa água, ela traz uma nova matriz, ela consegue regularizar os aspectos de deformidade da superfície, que são muito comuns quando a gente fala de um aspecto celulítico da pele. Olha que legal aqui a melhora do grau celulítico. Não foi trabalhado nada de efeito lipolítico, foi somente focado a melhora do aspecto celulítico de maneira global. Rafa, se tivesse trabalhado um pouquinho na gordura, seria melhor? Opa, com certeza, né? Mas não foi a ideia aqui. Foi protocolo isolado, inclusive para a gente conseguir entender um pouquinho como que funciona a hidroxapatita de cálcio nessa abordagem. E ó, não pensem vocês que é só a mulher que pode usufruir desses resultados positivos. Existem também protocolos, pessoal, para favorecer o contorno do bumbum masculino. É, trouxe até o bumbum masculino para vocês verem aqui. Então, o que a gente tem de característica? O perfil de brilho preferencial do bumbum masculino fica nesse quadrante aqui, ó. Então, esse quadrante ele tem que ganhar um contorno que sai da região da coxa e ele vem volumizando aqui para essa região central, com a projeção posterior. Só que o homem não tem muita gordura aqui na região, ou pelo menos tem bem menos do que a mulher. Daí a gente fez um tratamento onde volumizou-se esse eixo posterior do paciente. Olha o contorno que ele ganhou, gente, ó. Não foi o volume, mas repara aqui embaixo como a bananinha estava mais apertadinha e ficou melhor. Olha como, mesmo que discreto, foi uma sessão também que foi feita aqui nesse paciente. Como tem uma projeção discreta da região glútea, mas olha a melhora do aspecto global. Então serve para protocolos masculinos, serve para protocolos femininos, desde que bem aplicado. E eu falo que a hidroxapatita de cálcio hoje ela é um bom coringa, por quê? O nosso envelhecer está cada dia mais difícil. Não é que a gente não quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem. Só que olha esse contraste. O que era uma mulher de 50 anos em 1985 e o que é uma mulher de 50 anos hoje, gente? Tá diferente, não tá? Já pensou? Óbvio, cada um escolhe como quer envelhecer. Se der para envelhecer melhor, melhor, né? Já pensou? Essa Cláudia Raia nos anos 80 ia continuar sendo considerada uma mulher linda. Só que olha como ela preferiu envelhecer. Em vez de seguir a matriz tradicional lá da década de 80, olha o que temos aí. Só que esse é um ponto. Rafa, você quer dizer que é um protocolo que a gente pode continuar fazendo para sempre? De tempos em tempos. Eu posso colocar ele em ativações complementares. É justamente essa a pegada, galera. A periodicidade e o cuidado contínuo com a pele faz com que você tenha necessidade de menores intervenções e você mantenha esse perfil jovial por muito mais tempo. Prolongue a vida útil da pele, né? E daí eu sei que vocês estão do outro lado pensando assim: afia o ozônio nessa! Como que ele entra? Como não se tem nenhum estudo claro da associação imediata da ozonioterapia, eu falo que o ozônio não deve ser aplicado de forma simultânea com a hidroxapatita de cálcio. Mas não mesmo! Pode ser um risco potencial. Mas a hidroxapatita de cálcio, ela tem um intervalo mensal. E se o mecanismo de ação dela é neocolagênese, por que que durante as sessões de intervalo eu não posso ficar fazendo a ativação da hidroxapatita de cálcio com ozônio? Não só pode, deve, criatura!
É, deve sim. A hidroxiapatita de cálcio, ela vai gerar o tempo dela. Quanto mais fatores de crescimento, mais nutrição, mais oxigenação, mais colágeno será produzido. E adivinha quem vai ser o cara que vai dar uma forcinha especial? O nosso ozônio. É. Se ele aumentar essa característica de hidrólise e favorecimento de desenvolvimento de matriz, mesmo que talvez você possa reduzir o intervalo total do tempo que fique no nosso tecido, aqueles 18 meses, se ela está com finalidade de bioestimulador, não tem por que ela ficar lá. Ela tem que fazer o colágeno. Então eu posso entrar, Rafa, e se ela estiver fazendo a vez de um material preenchedor? Ah, daí já é outra história. Daí talvez eu não queira que ele perca a sustentação antes. Mas, geralmente, a finalidade preenchedora está nas camadas mais profundas. Nada impediria de você fazer aplicações mais superficiais numa derme, por exemplo, para também melhorar o aspecto global do relevo cutâneo, dessa superfície. Então, sim, é uma mistura que pode dar um resultado incrível. Ainda está no off-label, mas utilizado certinha, ela promete, viu, galera? Inclusive, a hidroxiapatita de cálcio, como eu disse, hoje está virando uma das novas queridinhas, ela tem regra de diluição, pontos de aplicação, como que eu posso associar com outros tipos de materiais, com busters. Se eu quero ela 100, 200, 300, 400% para fazer aplicação facial, mãos, colo, braço, testa, no corpo. Caso você ficou interessado em saber disso, ó, vai ter um workshop, galera, lá do nosso instituto, que vai acontecer agora no dia 25 de novembro. Ainda tem vagas, viu? Ele vai ser online e remoto e a gente vai aprofundar nesses estudos em como preparar, como aplicar, onde aplicar, com o que, com qual concentração, com qual diluição, com qual produto. Pode ser uma pedida muito boa para você fazer essa associação e ó, mudar a chave, porque lembra, verãozão tá chegando. As senhorinhas querem estar muito bem na festa de final de ano, as mocinhas querem estar muito bem no biquíni, né, sem mostrar tanta celulite, e claro, os meninos também podem, né? Não precisa sair com as bundas de fora, mas ficar tudo em dia. Tá certo, galerinha? Olha só, a gente hoje foi ficando por aqui, mas caso você ficou com alguma dúvida, algo não ficou claro, quer saber um pouquinho mais sobre a hidroxiapatita de cálcio, quer saber um pouquinho mais sobre o mundo da ozonioterapia, faz o seguinte, já manda uma mensagem, seja lá no instituto, pode deixar aqui no chat também, que eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você. Afinal de contas, lembre-se que o Descomplique está aqui para descomplicar esse mundo da saúde estética e, claro, da ozonioterapia para você, tá certo? Beijo, meus lindos! Tudo de bom pra vocês e até a nossa próxima aparição.